Você já refletiu por que sua vinda ao mundo aconteceu justamente naquele mês e não em outro? Como se o próprio tempo tivesse escolhido, com cuidado quase ritual, o momento exato para sua alma entrar nesta realidade. Carl Jung acreditava que nada do que nos envolve no instante do nascimento é mero acaso. O céu, o clima, a estação, os arquétipos presentes, tudo isso se une, em silêncio, para deixar uma marca profunda em nossa mente. Tudo isso compõe um pano de fundo invisível que molda de maneira sutil nossa psique. Não se trata de horóscopos simplificados ou previsões populares, mas de símbolos vivos, imagens universais, que atuam tanto no nosso temperamento quanto nos desafios e potenciais mais íntimos da alma. Vir ao mundo em janeiro é muito diferente de nascer em julho. Cada mês carrega sua própria vibração. Cada período funciona como um tipo de portal. E o mais impressionante é que muitos aspectos misteriosos da nossa personalidade podem ser interpretados à luz do tempo que nos recebeu. Jung defendia que nossa história começa antes mesmo das palavras e que o instante do nascimento contém sinais ocultos sobre o propósito de cada um. Aliás, se este tema já está fazendo você refletir, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Eu adoraria saber de onde você está me assistindo. Conta aqui nos comentários qual a sua cidade. Talvez por isso, em civilizações antigas, o nascimento não era visto apenas como um evento físico, mas como um ato espiritual, um indicativo de que o mundo precisava daquilo que estava chegando. E se o seu nascimento também seguiu esse princípio? E se você veio exatamente quando o universo necessitava do que você carrega? E se o mês que o acolheu foi também o primeiro mestre da sua alma? Neste vídeo, você descobrirá o significado simbólico de cada mês do ano, à luz da psicologia profunda. Vai compreender por que certas dores o acompanham, por que alguns dons surgem naturalmente e por que existe algo em você que nunca foi explicado, mas sempre foi sentido. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente nos conduz como destino, mas quando se torna consciente, transforma-se em poder de mudança. Talvez seja exatamente isso que esteja prestes a acontecer agora. Prepare-se para se reconectar com o que sua alma já sabia, antes mesmo de nascer. Para Jung, nada em nossa trajetória acontece sem motivo. Ele acreditava que a alma escolhe o momento da chegada, não seguindo os ponteiros do relógio, mas guiada pelos símbolos. Na psicologia analítica, o tempo não é apenas uma sequência linear. O tempo é um campo arquetípico. Cada período do ano, cada ciclo natural, cada estação carrega imagens coletivas que influenciam a psique desde o primeiro sopro de vida. Quando uma criança nasce, ela não chega a um espaço neutro. Ela entra num contexto repleto de significados invisíveis. A temperatura, a luz do dia, os ciclos naturais. Tudo isso compõe um campo simbólico que conversa com a alma recém-chegada. Jung chamou isso de impressões arquetípicas iniciais. São vivências sensoriais e espirituais que, de forma discreta, modelam nossa forma de estar no mundo. O calor do verão, por exemplo, imprime coragem. O frio do inverno nos convida ao recolhimento. A primavera anuncia recomeços. O outono ensina a soltar o que já não serve, trazendo transformação. Mais do que simples estações, os 12 meses do ano, em sintonia com os ciclos da natureza e os arquétipos do inconsciente coletivo, formam uma mandala viva, uma roda cheia de significado que conversa diretamente com as camadas mais profundas da alma. Jung entendia os arquétipos como estruturas universais presentes na psique: o guerreiro, o curador, o sábio, a criança interior, o destruidor, o amante. Cada período do ano carrega uma ou mais dessas forças arquetípicas que atuam de forma mais marcante sobre aqueles que nascem sob sua influência. Ao compreender essa visão,
percebemos que nosso nascimento carrega uma espécie de assinatura simbólica, um traço invisível que orienta nossos dons, nossos sofrimentos e até os padrões repetidos que nos acompanham sem que percebamos. O objetivo aqui não é rotular, nem limitar quem você é, mas oferecer chaves simbólicas que ajudem a compreender sentimentos e padrões internos que talvez te acompanhem desde cedo, sem nome até então. Carl Jung não buscava respostas prontas. Ele procurava as perguntas essenciais. E talvez a mais antiga delas seja: por que nasci justamente no momento em que nasci? Vamos percorrer juntos essa roda simbólica dos meses do ano. E talvez, durante esse caminho, você reconheça partes de si mesmo que estavam adormecidas, esperando apenas um espelho simbólico para despertar. Nascer não é apenas chegar ao mundo físico, é atravessar um limiar, deixar um campo invisível e entrar no tempo humano, trazendo consigo uma bagagem invisível, sentida desde o primeiro instante pela alma. Para Jung, o nascimento representava um marco sagrado no percurso do self, um instante no qual a consciência assume forma no mundo material, carregando sementes arquetípicas que poderão florescer ou adoecer, dependendo do modo como forem acolhidas ao longo da vida. Cada nascimento acontece imerso em um campo simbólico, não apenas por questões físicas, mas porque o tempo, na psicologia profunda, não é só uma medida cronológica, mas um espelho do inconsciente coletivo. O mês em que nascemos traz consigo uma atmosfera simbólica que imprime traços na nossa psique. É como se naquele instante estivéssemos absorvendo os arquétipos daquele ciclo e eles permanecessem conosco, silenciosos, constantes, profundos. Jung acreditava que a alma humana não pode ser compreendida sem entender o simbolismo do tempo. Os antigos já sabiam, cada fase do ano carrega uma energia própria. Por isso, em muitas tradições espirituais, o calendário era visto como um mapa sagrado. Cada mês, um portal. Cada ciclo, uma iniciação. Quando você nasceu, o mundo vibrava de uma forma única. A natureza estava em um estado particular. A terra, o céu, as águas, o silêncio ou o som. Tudo isso te recebeu com uma linguagem simbólica específica. Você pode não se lembrar, mas sua alma, sim. Jung via o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, como um retorno ao ponto de origem. Enxergar o nascimento não como um acidente, mas como um chamado. E entender que o mês em que viemos ao mundo não determina quem somos, mas oferece pistas preciosas sobre quem estamos destinados a ser. Por isso, daqui para frente, vamos explorar os 12 meses do ano, um a um, como se fossem personagens vivos, espelhos simbólicos capazes de revelar partes de você que sempre existiram, mas talvez tenham permanecido sem nome. Porque, em certos momentos, o que falta não é adquirir conhecimento novo, mas lembrar o que já habita no fundo da alma, desde o primeiro respirar. Janeiro e fevereiro, meses em que o sol brilha com força, o calor pulsa sobre a pele e a natureza exala potência máxima. Quem nasce nessa fase é acolhido por uma terra em expansão. O verão, no hemisfério sul, simboliza vida plena, abundância, energia criativa. E quem chega sob essa luz carrega uma vibração intensa, um espírito cheio de presença. Janeiro traz consigo o arquétipo daquele que realiza. Para Jung, o começo de um ciclo representa o momento em que a vontade se projeta no mundo. Os nascidos nesse mês tendem a ser movidos por metas, ação e direção. São líderes que agem sem alarde ou figuras intensas que provocam mudança, mas dificilmente passam despercebidos. O desafio de janeiro é lidar com o peso das altas expectativas, com o impulso de agir mesmo quando o corpo pede pausa. A luz reside na habilidade de mover pessoas, concretizar ideias, abrir caminhos onde os outros só enxergam barreiras. Fevereiro já expressa outra face do verão.
É o tempo das águas correndo livres, das chuvas fortes, preparando o terreno para a estação seguinte. Quem nasce em fevereiro vive entre a chama e o fluxo, trazendo consigo o arquétipo do artista guiado pela intuição. São almas criativas, sensíveis, rápidas para pensar e intensas ao sentir. Percebem o que está oculto, captam o que ainda nem se revelou. Jung acreditava que a intuição era uma forma elevada de inteligência, e fevereiro vibra justamente nessa sintonia. O desafio? Dificuldade em aceitar o que é fixo, o que não muda. A sombra? Dispersão, instabilidade emocional. Mas a luz? Uma criatividade refinada, uma imaginação poderosa, a capacidade de encontrar beleza onde ninguém mais vê. Janeiro constrói, fevereiro sonha. Ambos chegam sob um sol radiante, mas aprendem a lidar com essa luz de formas distintas. Talvez por isso, quem nasce sob essa influência carrega grande potencial, mas só floresce plenamente quando aprende a descansar sem culpa e a criar sem se perder. Março e abril marcam uma transição. Depois da intensidade do calor, o outono se aproxima, trazendo um chamado ao recolhimento simbólico. Jung dizia que os ritmos da natureza são reconhecidos pela alma, e o outono convida ao desapego, à maturidade, à transformação. Os nascidos em março carregam o arquétipo do alquimista das emoções. São pessoas que sentem profundamente, mas conseguem transformar essas emoções em algo novo. Não se deixam afogar, refinam, transmutam. Março habita entre a luz expansiva do verão e a introspecção do outono. Por isso, os que chegam nesse mês vivem nesse meio termo, ora expansivos, ora recolhidos, ora luminosos, ora contemplativos. É como se, desde os primeiros anos, a alma lhes ensinasse que tudo está em constante transformação e que a verdadeira beleza mora no que passa. A sombra, dificuldade de permanecer, tendência a oscilar entre opostos. A luz, adaptabilidade, sensibilidade artística, uma inteligência emocional aguçada. Abril chega com o frescor das manhãs frias e uma claridade mais suave que anuncia o outono. Abril guarda o arquétipo daquele que protege o essencial. Quem nasce nesse mês sente, sem entender exatamente por quê, que sua presença no mundo tem a ver com zelar por algo sagrado. Às vezes é a própria família, outras vezes o silêncio, ou até a própria alma. São pessoas que cultivam raízes, mas que também ouvem o chamado para mudar. Carl Jung diria que são personalidades que transitam entre estrutura e liberdade, entre lembrança e recomeço. O sofrimento, o medo de perder o controle. A sombra, rigidez emocional, resistência às novidades. A luz, profundidade, fidelidade, visão espiritual que enxerga além do presente. Março sente o verão se despedindo. Abril já percebe o inverno se aproximando. Quem nasce nesse intervalo carrega a rara capacidade de identificar o que está partindo e o que ainda guarda potencial para florescer. Maio e junho marcam o período do recolhimento. O calor já ficou para trás. As folhas se desprendem. O silêncio toma espaço. E a natureza começa a reservar energia para atravessar o inverno, a estação mais introspectiva. Quem nasce nesse momento aprende desde cedo a valorizar o essencial. Maio traz consigo o arquétipo do construtor discreto. São pessoas que compreendem que aquilo que perdura se faz com tempo, paciência e raízes profundas. Não se deixam encantar pelo brilho passageiro, mas se emocionam com a firmeza dos gestos pequenos. Jung dizia que o valor verdadeiro não está no que reluz, mas no que sustenta. Quem nasce em maio costuma ser aquele que dá suporte ao mundo ao redor, mesmo sem ser notado. A dor, sentir-se invisível. A sombra, apego ao previsível, temor da mudança. A luz, presença firme, sabedoria prática, generosidade sem alarde. Maio é chão firme. E quem nasce nesse terreno aprende a crescer com os pés no solo e o coração em silêncio.
Junho, por sua vez, abre as portas para o inverno. A luz se apaga aos poucos, o frio se instala e o mundo externo desacelera. Jung acreditava que esse movimento natural favorece o mergulho no inconsciente, trazendo à tona conteúdos que a mente, no calor do verão, ainda não podia encarar. Por isso, quem nasce em junho muitas vezes carrega o arquétipo daquele que guarda o invisível. São pessoas que observam mais do que falam, sentem antes de agir e abrigam segredos, emoções e visões que nem sempre conseguem traduzir em palavras. Junho carrega consigo uma inteligência rara, a habilidade de perceber o que escapa ao olhar comum, de enxergar além da superfície, de captar palavras não ditas. A dor desse mês nasce na solidão interna, na sensação de não encontrar quem compreenda sua profundidade. A sombra surge no isolamento exagerado, no medo de se abrir para o mundo. A luz, no entanto, revela uma intuição aguçada, uma percepção psíquica apurada e uma inclinação natural para encontrar significado no silêncio. Maio constrói raízes firmes. Junho antecipa o que está por vir. Ambos ensinam que antes de florescer novamente, é preciso respeitar o momento de pausa, o tempo de recolhimento. As almas que chegam ao mundo nesse período não temem o vazio, transformam a quietude em sabedoria. E assim, avançamos para julho e agosto. O inverno pulsa de forma sutil. As árvores retraem sua força. O vento desocupa os caminhos. O mundo parece desacelerar, convidando a uma escuta mais íntima, aquela que só acontece quando o barulho lá fora diminui. Quem nasce nessa época carrega, desde o início, a marca de uma introspecção transformadora. Julho simboliza o arquétipo daquele que cuida em silêncio. Jung acreditava que a essência da alma se mostra com mais clareza nos momentos de introspecção. Julho representa exatamente isso, um chamado a olhar para dentro. Os nascidos nesse mês possuem uma sensibilidade fina, quase invisível. Conseguem captar o que passa despercebido aos outros. Antecipam o que ainda não aconteceu. Trazem no peito uma ternura que raramente colocam em palavras, mas que se expressa nos pequenos gestos de cuidado. A dor está em sentir demais, sem saber onde depositar tanta emoção. A sombra se revela no desejo de desaparecer para não ser um fardo, em carregar dores que não lhes pertencem. A luz brilha na empatia profunda, na capacidade de curar simplesmente estando presente. Sabedoria que vem do silêncio. Julho é o calor humano que aquece os dias mais frios. Agosto, por outro lado, guarda outra força. É o mês em que o frio permanece firme, mas a promessa da primavera começa a soprar no ar. Quem nasce em agosto traz o arquétipo de quem guia pelo espírito. São pessoas que muitas vezes enfrentam grandes provações na infância ou juventude. E dessas feridas nasce uma força incomum, a capacidade de inspirar os outros, não com discursos, mas através do exemplo. Jung dizia que as maiores transformações acontecem quando enfrentamos nossos próprios abismos. Agosto conhece bem esse abismo e aprende a renascer dele. A dor aparece no peso de assumir responsabilidades cedo demais. A sombra surge no orgulho mascarado, no medo de depender. A luz resplandece em uma liderança genuína, uma coragem tranquila, vocação para proteger. Julho acolhe com cuidado, agosto desperta com força, e ambos compartilham um dom semelhante, a potência que se constrói na quietude, a luz que brota no meio da escuridão, a sabedoria que só o caminho do inverno consegue ensinar. Quem nasce nesse período carrega no peito o mapa da reconstrução. Quando floresce, transforma tudo ao redor. Como quem anuncia a chegada da primavera, mesmo sem precisar dizer palavra alguma. Setembro e outubro marcam o retorno da luz. Após o recolhimento do inverno, a natureza começa a florescer novamente. E quem nasce sob essa estação também sente, lá dentro, um chamado para florescer. Setembro representa o arquétipo do conciliador.
Jung acreditava que, no processo de individuação, o self busca integração, e isso exige encontrar equilíbrio. Os nascidos em setembro percebem, desde cedo, o peso das dualidades: razão e sentimento, liberdade e responsabilidade, beleza e profundidade. São pessoas com uma sensibilidade estética refinada. Captam os detalhes, procuram harmonia, mas ao mesmo tempo sofrem com a própria exigência interna. São mediadores natos, capazes de enxergar todos os lados, mesmo quando ninguém mais consegue ver nada. Por isso, muitas vezes, são mal interpretados. Querem paz, mas convivem com a tensão. A dor, sentir que precisam ser perfeitos para merecer amor. A sombra, esconder o sofrimento para manter a aparência de harmonia. A luz, senso de justiça, uma visão apurada da alma humana. A habilidade de restaurar equilíbrio onde antes havia apenas confusão. Setembro floresce com beleza, mas sua verdadeira força está em como sustenta a vida com gentileza. Outubro aprofunda essa sensibilidade, mas acrescenta um novo ingrediente: o magnetismo do afeto. Quem nasce em outubro carrega o arquétipo do amante da alma, não no sentido banal do romance, mas como aquele que busca, em cada relação, um espelho profundo de si mesmo. Jung dizia que aquilo que projetamos no outro revela o que ainda não reconhecemos em nós. Outubro vive esse processo de forma intensa. São pessoas encantadoras, carismáticas, afetuosas, mas também sentem, como poucos, a dor da rejeição e da traição. Vivem entre o desejo de se entregar completamente e o medo de perder a si mesmos no meio dessa entrega. A dor, amar tanto a ponto de esquecer de si. A sombra, manipular os sentimentos alheios para evitar perder o controle. A luz se manifesta na habilidade de construir laços verdadeiros, de se transformar através das relações, de promover cura no encontro com o outro. Setembro busca equilíbrio. Outubro deseja profundidade nos vínculos. Ambos chegam quando o mundo volta a florescer. Por isso, são como jardins vivos. Mostram beleza, mas também exigem cuidado, pois, além das flores, guardam raízes, e nelas repousam as histórias mais sensíveis da alma. Novembro e dezembro não são apenas o final do calendário. Representam portais simbólicos de encerramento e revelação. É quando a natureza começa a aquecer de novo, mas a alma já carrega os aprendizados do ano. Carl Jung dizia que os finais não são o oposto dos começos, são seu amadurecimento. Quem nasce nesse tempo carrega o dom e o desafio de lidar com o que termina e com o que ainda está por vir. Novembro simboliza o arquétipo do transformador profundo. É o mês em que a primavera atinge seu auge, mas anuncia a chegada próxima do verão. É um tempo de flores plenas, que já sentiram o calor e a vulnerabilidade. Quem nasce em novembro costuma ter uma alma intensa. Não se contenta com a superfície. Busca as verdades escondidas. Mergulha onde poucos têm coragem. São pessoas que provocam mudanças apenas pela presença. Onde chegam, algo se transforma, mesmo sem palavras. Jung acreditava que essas almas são movidas pela profundidade, mas com isso também vêm grandes desafios. Lidar com perdas, recomeços, desapegos. A dor, sentir-se sempre em ruptura. A sombra, apego ao controle emocional. Medo de confiar. A luz, capacidade de regenerar, curar feridas antigas, ajudar outros em processos de morte simbólica e renascimento. Dezembro, por sua vez, carrega o espírito de conclusão e a promessa de um novo começo. É o mês da síntese, da celebração, da sabedoria que só o tempo oferece. Quem nasce em dezembro vive com um pé no presente e outro no amanhã. São almas expansivas, visionárias, repletas de fé. Mesmo após tudo, trazem o arquétipo do mestre viajante. Jung via essas pessoas como detentoras de um saber antigo, mas com alma curiosa e jovem. São buscadores eternos, aprendizes da vida,
guias escondidos sob a aparência de sonhadores. A dor, sentir-se incompreendido, carregar grandes expectativas. A sombra, fugir através de distrações, prometer mais do que podem cumprir. Brilha uma luz que se traduz em generosidade espontânea, uma sabedoria natural e uma fé capaz de inspirar. Novembro mergulha fundo, dezembro eleva. Juntos, encerram a caminhada lembrando que a alma não segue linhas retas. Ela é feita de ciclos e o fim nunca é um ponto final, mas um convite à transformação. Talvez você comece a enxergar agora. O mês em que você nasceu não foi uma mera data impressa no calendário. Foi um símbolo, um chamado silencioso, um espaço arquetípico onde sua alma pousou, trazendo junto dons, desafios, sombras e brilhos. Carl Jung dizia que cada ser humano carrega consigo um mapa oculto e que a vida começa a revelar seu propósito quando aprendemos a decifrar esse mapa com os olhos da alma. O tempo, então, deixa de ser só passagem e se transforma em espelho. E ao reconhecer o cenário simbólico que envolveu seu nascimento, algo dentro de você se alinha, como se uma voz antiga finalmente dissesse: agora você me encontrou. A verdade é simples e profunda. Ninguém chega ao mundo por acaso. Você foi chamado no instante exato. Veio sintonizado na frequência que o universo precisava, trazendo algo que só você poderia oferecer. E mesmo que ao longo da vida tenha sentido que não se encaixa, talvez seja porque sua missão nunca foi se ajustar, mas recordar. Recordar aquilo que sua alma já sabia. Recordar o compasso que ecoa aí dentro. Recordar a estação que testemunhou sua chegada e que ainda vibra em sua essência. Você não é apenas um mês, uma estação, uma data. Você é o sopro que atravessou o tempo junto com eles. Você é a ponte que uniu céu e terra naquele momento único. E, se em algum instante sentiu essa verdade, ainda que brevemente, talvez já tenha começado a ouvir o chamado que dormia em você. Porque, no fundo, o mês em que você nasceu é apenas o começo da conversa. O mais bonito da história é o que você decidirá fazer com isso daqui em diante. E agora me conta, enquanto ouvia tudo isso, você conseguiu perceber alguma conexão entre o mês em que nasceu e os caminhos que sua vida tomou até aqui? Já sentiu que carrega marcas, dons ou desafios que talvez tenham relação com o tempo que te viu chegar? Eu adoraria saber qual foi a parte que mais falou com você, aquela que fez sentido, que trouxe alguma lembrança ou despertou algo adormecido aí dentro. Aproveita e deixa aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Vou adorar conhecer de onde vem cada história, cada olhar único sobre esse tema tão profundo. E se essa reflexão mexeu com você, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. Porque às vezes o que a gente precisa não é de uma resposta nova, mas de um lembrete sobre aquilo que a nossa alma já sabia.